Capítulo 3. Presos em uma caverna. Cruel, mas ousado capitão, por nome Lapalus, dirigiu os soldados que avançavam contra os valdenses do lado francês dos Alpes. Com seus homens, atacou ele primeiro o povo que morava em Valois. Alguns pastores de gado, lá muito alto na encosta da montanha, viram-nos descendo e correram velozmente à vila para advertir o povo. Os valdenses observaram os inimigos vindo pelo passo na montanha e verificaram que Lapalus tinha 20 vezes mais soldados em seu exército do que eles poderiam mandar contra ele. Nada poderiam fazer senão fugir. Pondo em carroças os velhos, as mulheres e as crianças com provisões de mantimento e tangendo seus rebanhos de cabras, ovelhas e gado diante deles, começaram a subir as íngremes encostas do monte Peloncos. Entoavam salmos de Davi enquanto subiam mais e mais alto acima do vale. O cimo elevava-se acima deles. Os abismos ressoavam ao som de suas vozes. Alguns dos idosos e fracos ficaram para trás. Os inimigos apressavam-se atrás deles, matando os que ficavam apartados dos outros. A maioria do grupo, todavia, chegou à bem conhecida caverna no flanco da montanha. Para ali correram eles com seus animais. As mulheres e as crianças foram à pressa bem para o fundo, nas escuras profundidades da gruta, ao passo que os homens ficaram à entrada, prontos a resistir a qualquer ataque dos soldados para forçar a entrada. Tinham pilhas de grandes pedras para arremessar na cabeça de quem quer que fosse que tentasse trepar para a caverna. Lapalus viu o perigo e sabia que seria fatal dirigir seus homens, destreinados nessa espécie de luta, sob a aba da caverna. Ao contrário, conduziu-os ao redor da montanha e trepou nela pela retaguarda. Conduziu-os então diretamente a um ponto de sobre a boca da caverna. Servindo-se de cordas trazidas com o fim de enforcarem os valdenses, os soldados baixaram alguns deles à plataforma diante da gruta. Os valdenses não haviam previsto um ataque de cima e pareceram paralisados de temor ao observarem os inimigos. Haveria sido fácil matar aquele primeiro pequeno grupo de soldados, mas aquele povo havia vivido por tanto tempo em paz que a ideia de lutar, mesmo por sua vida, parecia-lhes estranha. Uma vez que seus inimigos haviam tomado conta da boca da caverna, os valdenses retiraram-se muito para o interior, mediante bem conhecidos caminhos. Os soldados de Lapalus não ousavam penetrar no coração da caverna sem guia. Compreendendo o perigo que adviria a seus homens naquele estranho lugar escuro, o capitão ordenou a seus soldados que ajuntassem grandes montes de capim dos lados da montanha. Eles amontoaram-nos alto na boca da gruta e puseram-lhes fogo. Silenciosamente, lá embaixo, no mais fundo interior da caverna, rolavam grandes nuvens de fumo. Os valdenses não tinham nenhum meio de escapar e morreram sufocados. Ao todo, 3.000 pessoas pereceram naquele abismo. O exército destruíra toda a população de Valois, e os valdenses nunca mais ocuparam aquele belo vale. Lapalus conduziu então seus homens a outro vale, matando o povo e destruindo-lhes os lares. Ao chegar a notícia de sua vinda antes dele, muitos do povo fugiram pelas gargantas para vales mais protegidos. Todavia, tantos os valdenses perderam a vida que logo os soldados de Lapalus verificaram que não podiam carregar os despojos que apanhavam das moradas de suas vítimas. Naturalmente, os soldados esperaram que uma guerra tão proveitosa havia de continuar por longo tempo. O último vale em que Lapalus entrou foi Pragelas, cuja população fora tão terrivelmente afligida na véspera de Natal, 87 anos atrás. Os cruzados caíram de improviso sobre a vila. Muitos desprevenidos lavradores caíram nos campos enquanto ceifavam suas colheitas. Outros fugiram em busca dos cimos das montanhas. Alguns destes, não havendo sabido da sorte do povo de Valois, refugiaram-se nas cavernas onde Lapalus repetia a tragédia. Seus soldados,
ateavam fogo à boca dessas grutas e o povo que se achava no interior sufocava. Nem todo o povo de Pragelas morreu. Havendo-se recuperado do choque do inesperado ataque, voltavam-se ousadamente contra os invasores e atacaram-nos. Na maioria, os soldados de Lapalu haviam sido bandidos e ladrões antes de se unirem aos cruzados e não sabiam lutar. Ao serem assaltados pelos valdenses, fugiam aterrorizados. Muitos deles morreram no vale que haviam esperado conquistar tão facilmente. Entre mentes, do lado italiano dos Alpes, Catânio dirigia seu exército através das planícies do Piemonte, e ao sopé dos montes em que ele se preparava para uma guerra que esperava extirparia toda a colônia valdense. Os habitantes das vilas próximas da planície, compreendendo que não poderiam resistir com êxito, voltaram para suas fortalezas da montanha. Os soldados saquearam suas casas e metearam-lhes fogo. Vendo pouca perspectiva de resistir a tão poderoso exército, os valdenses enviaram 2 de seus homens mais idosos e sábios para negociar com Catânio. Eles afirmaram que obedeciam unicamente à palavra de Deus e propuseram-se a renunciar a qualquer doutrina que os padres pudessem provar ser contrária ao que a Bíblia ensinava. Como eles falassem mansamente, Catânio pensou que deviam ser um povo fraco. Assim, zombou deles e mandou-os embora com terríveis ameaças do que havia de acontecer a menos que se submetessem. Pensando que não precisavam empregar todo o exército contra gente tão pacífica e contrária à guerra, dividiu-o em 2 bandos separados, pretendendo mandar cada grupo a um vale diferente. Devia, porém, descobrir que os valdenses não eram tão fracos como pareciam. O exército de Catânio avançou até a cidadezinha de La Torre. Acharam-na deserta, havendo o povo fugido para os vales mais inacessíveis. Pelo caminho que ladeava o belo rio de Pelice, continuaram os soldados papais sua jornada, passando por Vilaro e outras vilas enquanto subiam ao vale de Lucerna. Do alto do vale foram à cidadezinha de Bobbio, que facilmente tomaram, pois seus habitantes haviam fugido também para as montanhas. Como os soldados de Catânio não haviam encontrado oposição, começaram a considerar-se muito bons soldados. Enquanto um bando avançava para o vale de Lucerna, o outro voltou-se em outra direção a fim de destruir os hereges no vale Angrogna, centro do país dos valdenses. Entretanto, os soldados que haviam tomado Bobbio com tanta facilidade resolveram subir pela garganta da montanha até Prale, matar-lhe os habitantes, continuando depois para os vales de São Martim e Perosa. Marchariam dali para Angrogna e se uniram a outro ramo do exército. Estaria fim da guerra e as montanhas livres de hereges. Estavam certos de que o Papa ficaria contente e abençoá-los-ia. Certa manhã, 700 soldados marchavam de Bobbio para Prale. À medida que os homens galgaram mais alto pela escarpada senda, puderam ver a vila de onde haviam vindo lá embaixo. Com as armas nas mãos e tendo sobre si a pesada armadura, fatigaram-se em breve da subida. Paravam com frequência para descansar ou refrigerar-se com as frescas águas da corrente que lhes atravessava o caminho. Acima deles elevavam-se os poderosos picos dos Alpes, mas esses homens não tinham tempo de olhar as belezas da criação de Deus. Pensavam apenas na vila em que em breve iriam atacar, o povo que iriam matar e os despojos que haviam de pilhar. Atingiram finalmente o ponto culminante do passo. Alegres por haverem terminado a longa ascensão, começaram sua descida certos da vitória na vila. Os soldados de Catânio, porém, não suspeitavam de que os aguçados olhos de um jovem lá muito embaixo haviam-nos visto a moverem-se, vindo do topo do desfiladeiro, e ele fizera soar o alarme vale afora. Homens deixaram seu trabalho e foram correndo de todas as direções.
Alguns levavam espadas, outros machados, outros foices e outros ainda simples fundas. Todos, porém, possuíam um coração valoroso, braços robustos e firme confiança em Deus. Bem sabiam eles que sua vida e a de sua mulher e de seus filhos dependiam da ação ousada daquele dia. Poderiam eles derrotar o exército que lentamente descia a montanha em sua direção? Os soldados de Catânio acharam a descida de 900 metros quase tão fatigante como havia sido a subida. Quando chegaram afinal ao vale, estavam grandemente dispersos. Vindo através da floresta, viram eles então os fortificados valdenses erguerem-se-lhes através do caminho, prontos a lutar na defesa de seus lares. Soltando um débil brado, os cansados soldados papais precipitaram-se para seus inimigos, mas tudo em vão. Os valdenses não só derrotaram os invasores, como os destruíram. Dos 700 homens que haviam subido a montanha e descido sobre Prale, unicamente um fugiu montanha acima, nas trevas que se adensavam. Ali, numa fenda por trás de um banco de neve, ocultou-se ele por vários dias até que a fome e o frio o enxotaram afinal para fora. Entrou, então, humildemente na vila de Prale para lançar-se sobre a misericórdia dos homens que ele viera matar. Satisfeitos com sua vitória, os valdenses cuidaram do fugitivo, depois mandaram-no de volta através da garganta da montanha para relatar ao comando em Bóbio que só ele dos 700 soldados escapara à espada dos valdenses.